seja muito bem-vindo. O nosso convidado de hoje é o fundador da rede de supermercados Porecatu, o empresário José Francisco dos Santos. Ele nasceu na Bahia, foi criado no norte do Paraná e escolheu Votuporanga para começar esse empreendimento. E a gente vai contar um pouquinho da história dele, dessa trajetória de sucesso. Seja muito bem-vindo, seu Zé, aqui com a gente no Coletiva. É um prazer estar aqui para contar um pouquinho, né, que o tempo é meio pequeno, um pouquinho da minha história. Quero passar para vocês um pouquinho da história do seu José do Porecatu. Bem-vindo. E ao meu lado, meus colegas de trabalho, Meg Monteiro aqui com a gente. Bem-vinda, Meg. Flávia, é um prazer. Edivandro aqui com a gente mais uma vez. Bem-vindo, Edivandro. Prazer é meu. Vamos então começar essa entrevista. Seu Zé, conta um pouquinho pra gente essa história. O senhor nasceu na Bahia e foi pequenininho para o Paraná, né? Exatamente. Aos 5 anos de idade, quando eu tinha essa idade de 5 anos, que eu sei porque é a história, né? Meus pais mudou para Porecatu, no Paraná, onde até hoje vivem muitos familiares meus. Meus pais já partiram para a eternidade, já está saudoso, né? E nunca mudaram de lá. Só a família, os filhos que foram mudando. Aos 5 anos a gente chegou lá e a minha família é muito grande. Ou seja, era, né, que já uns 4 já partiu, né? E começando a trabalhar, era 12, fora eu, 13 irmãos, com a irmã, 6 e 7. E depois dos 10 anos de idade, 12, a gente começou logo estudando na fazenda, estudando ali o Mobral, era diferente de hoje, né? Cheguei a estudar até o ginásio, só que o ginásio já era na cidade de Porecatu, que dava uns 8 a 10 quilômetros de distância. Era fazenda. Lá a usina que nós trabalhava tinha mais ou menos umas 30, 40 fazendas. E cada um morava em um lugar, né? Fora da cidade. E aí, aos 12 anos de idade, 13, já começava a trabalhar. Então, minha família era muito grande. Era uma das famílias que mais os administradores gostavam, porque era muita gente para trabalhar na roça. E começou na roça, na cana. Roça, na cana. E eu mesmo, que a história vai ser mais a minha, não é da família total, né? Só para o povo entender um pouquinho, eu comecei a trabalhar no corte de cana, eu devia ter 12 anos de idade. O corte de cana daquela época era diferente do de hoje. Talvez muita gente de hoje não sabe como é que era corte de cana. Era cana inteira, que todo mundo sabe, com o facãozão na mão, cortava embaixo, cortava em cima, ia fazendo leiras, para depois amarrar ainda a cana, para jogar nos caminhões. Realmente manual, tudo manual. Um trabalho pesado, né? Um trabalho bem pesado. Para quem era novo, igual a gente nem sentia. Para mim não era coisa dificultosa, não. Hoje, se fosse para voltar para cortar cana, acho que eu não consigo. Também já perto dos 70, né? Mas naquela época era maravilha. Mesmo que quando a gente faz o que gosta, mesmo que seja cortando cana, não é aquele. E ali eu cortei cana até os 17 anos de idade. Foi uma fase da minha vida. Os meus pais permitiam qualquer filho ir para São Paulo. Uma jovem de 17, 18 anos, 20 anos, todos eles do interior no passado queriam ir para São Paulo. Poderia até para outras capitais. Mas na verdade São Paulo era escolhida como talvez seja até hoje. Eu até creio que hoje os jovens do interior jamais querem ir para São Paulo, né? Tem tanto lugar bom no interior, na verdade. Mas nós era São Paulo. Então, quando completava 18 anos, iam. Foi os primeiros, foi indo quase todos, até as mulheres. Só que eu, com tanto parente em São Paulo, eu comecei a querer ir mais cedo. Foi difícil, que meu pai não queria deixar. Mas eu fui para São Paulo com 17 anos e meio. Então essa é a primeira parte da minha vida, né? Seu José, e o senhor é um homem de fé, né? A fé sempre foi assim, fundamental na sua vida. E o senhor já sonhou em ser padre? Eu ia falar sobre isso, sobre a fé eu ia falar isso. Que desde garoto eu já ia nas missas, mesmo sendo menor. Quando eu mudei para São Paulo menor, eu ia na missa, eu sempre fui muito religioso. E o meu sonho, que quando eu cheguei em São Paulo já não tinha mais, que não dava mais, né? Mas meu sonho de criança era ser padre. Ou então motorista de caminhão. Ah, é? Tinha tão pouco caminhão naquela época, e a gente sentia até o cheiro do óleo, da gasolina, né? A gente, garoto cortador de cana, quer alguma coisa maior. E ser motorista de caminhão seria muito maior. Ser um padre, então, é algo muito forte, muito espiritual. Mas eu vou te falar uma coisa legal para a minha vida. Eu não fui padre. Faço parte do pastoreio da igreja, sou pastor de igreja.
Então, vamos dizer, então eu estou naquilo que eu escolhi. Está realizando, sim. Ué, padre é espiritual. Eu também sou espiritual. Sim. Sou pastor de igreja. Tá? Eu não fui caminhoneiro, mas hoje eu me realizo nos caminhões que a gente tem, né? A gente deve ter uma frota com mais ou menos 30 carretas, entre carreta e caminhão. Eu acho que eu não sei dirigir, porque é muito grande, né? Algumas delas. Mas realizei, né? Eu vejo as carretonas lindas chegando, então eu realizei meu sonho de ser padre ou caminhoneiro. De padre eu realizei mais certo, porque eu sou pastor, então estou no segmento total. Mas caminhoneiro não, porque eu não dirijo esse caminhão, né? Mas também eu vejo lá na empresa. Sim. E como foi a descoberta dessa fé, né? Esse encontro com Deus? Sabe como é que foi? Essa pergunta nunca ninguém me perguntou como foi. Eu sinto que foi quando eu era jovem, que falava que Deus é um ser que existe, e eu não entendia bem. Qualquer jovenzinho, criança de 10 anos, 8 anos para baixo, não entende muito, a não ser que você já está sendo criado realmente dentro de uma igreja. Eu começava a falar, mas e esse Deus, como é que é? E a gente morre, e quando nós vamos encontrar de novo? Eu comecei a pôr na minha cabeça que era algo muito estranho, eu perder minha mãe, e nunca mais, a palavra nunca mais é muito forte, né? Eu iria ver ela. Então eu comecei a entender e procurar sobre a vida espiritual, porque na verdade nós sabemos que a gente não morre, né? A alma não morre, o espírito não morre. Então nós vamos passar dessa para outra. Eu não vou contar aqui por causa do tempo, e não é uma palestra desse daí, vocês querem saber um pouco mais da minha vida profissional também, mas eu tive passagens aqui há 3 anos atrás, outras vezes mais, mas há 3 anos marcou muito. A gente aqui é simplesmente uma matéria. Eu passei por um momento espiritual muito próximo, e onde eu falei com o próprio Deus durante 2 horas, das 2 às 4 da manhã. Algo que eu vou falar que tem muita gente que não entende isso, viu? Até pessoas muito religiosas não entendem muito bem ou não aceitam. Eu falei 2 horas em línguas estranhas, algo que ninguém sabe o que eu estou falando, nem eu. Eu soube, porque a pessoa que traduzia, a voz que falava comigo, a voz, eu não via a pessoa. Era o próprio Deus, que eu perguntei, eu sou meio questionador. A voz que eu vi, ninguém ouve na terra, porque ela não é da terra. E eu sou assim, eu questiono Deus de vez em quando, e eu perguntei para ele, quem está falando comigo, Senhor? E ele me respondeu. Eu até achei que ele poderia responder, eu sou Deus, eu sou Jesus, que eu sou o Espírito Santo, que é Deus também, nós sabemos. Ele me respondeu desse jeito, eu sou o Deus do início. Então ele quis provar para mim que nós não se preocupe de Pai, Filho ou Espírito Santo. Deus é Deus e acabou. Essa foi a resposta que eu entendi. Se eu fosse falar para alguém hoje, quem falou com você foi Deus, qual deles? Tem Pai, tem Filho, tem Espírito Santo. Eu falaria que era o Espírito Santo, porque ele habita em nós. Mas não posso falar isso, que ele respondeu que ele era o Deus do início. Então para mim é a Trindade, acabou. O resto é isso, né? Então foi muito importante isso daí, porque foi assim que eu cheguei a me aproximar mais de Deus. Eu sou uma pessoa que realmente amo Jesus, amo de choro mesmo, não posso nem falar muito. E eu estou no lugar que eu tenho que estar e fazendo bem para as pessoas e para a minha família e para mim. E o quanto que essa fé foi importante no desenvolvimento dessa carreira profissional? O senhor passou por vários sonhos, como o senhor disse, mas teve um momento que o senhor optou pelo mercado, pelos supermercados. E o quanto que essa fé vem ajudando até aqui? Então vamos voltar um pouquinho no início. Eu parei, que eu cortei cana, que eu fui para São Paulo com 17 anos. Agora nós entramos numa nova etapa. Tem umas 3, 4 etapas, no mínimo, mais fortes da minha vida. Uma delas foi São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu entrei para o ramo de supermercado, mas não proprietário. Eu tinha 17 anos. Trabalhei 6 meses de empregado num supermercado muito grande em São Paulo, ali divisa com São Caetano, na Vila Alpina, onde inclusive foi a minha primeira igreja, que eu era membro naquela igreja. Me converti lá. E trabalhei até os 18 anos. Quando eu completei 18 anos, dias pouquíssimo depois, meus parentes que já estavam em São Paulo, eles me arrumaram emprego em indústria grande. E, gente, o supermercado não paga o que a indústria do passado pagava, que hoje essa indústria já não é mais igual era, já paga menos. Era muito dinheiro. Então eu entrei numa indústria de montagem industrial. A indústria produzia lá no Ipiranga, o nome até de Gema. Não sei se existe hoje, faz mais de 40 anos, né? E nós
montava os equipamentos, era torre de resfriamento de água para as indústrias, trabalhei muito na Godia, tudo indústria grande. A nossa indústria aqui, fabricante, era grande. Aí tinha os montadores, eu entrei na parte de montagem, então eu viajava muito, perto do Rio de Janeiro, um jovem viajando. E aquele povo pagava um bom salário e uma boa diária. Então eu recebia um coitado de um cortador de cana ou de um supermercado repositor ali de menor de idade ainda. Recebia salário numa semana de diária, na outra pagamento, na outra diária, que era tudo quinzenal, e na outra pagamento. Eu não sabia para que tanto dinheiro, para quem nunca viu dinheiro, né? Então foi muito bom, porque eles pagavam muito bem. Não era do jeito de hoje, eles pagavam hotel, mas você tinha direito de escolher o melhor hotel da cidade, tratava a gente muito bem. E eu falava, meu Deus, coitado, não cortou de cano, ajudante geral, quando eu entrei lá, era ajudante geral, né? Sim. Trabalhei 2 anos, já saí de encanador industrial, porque eu sempre tive interesse no que eu faço, eu gosto de fazer bem feito, e quem faz bem feito, quem tem interesse, quem é justo ou honesto, principalmente honestidade, sobe nas empresas. Costumo falar, eu dou algumas palestras para jovens, e eu adoro falar para jovens, por quê? Porque os jovens hoje em dia estão meio desinteressados, né? Verdade. E hoje está mais fácil do que na minha época subir. Hoje nós ficamos de olho assim nos funcionários para ver qual que destaca para a gente subir, porque não está tendo. Está difícil, todo tipo de classe. Não é só um repositor, que é uma classe que, assim, de pessoas mais humildes no trabalho, mas tem gerente, tem supervisor, mas nós não acha. Está difícil. Tá. E aí, continuando, eu trabalhei naquela empresa ali, ganhei muito dinheiro, que era muito, sim. Para funcionário era muito. E era assustador para mim. Você ia num restaurante, nas empresas que eu ia trabalhar, eles puxavam a cadeira para você sentar. Eu falei, gente, que isso? Como ajudante geral? Mas eu estava junto com os montadores ali da empresa, então era igual aos outros, tratado igual aos outros, isso é bom. E 2 anos depois, eu comprei um carrão, quase zero, aí eu ganhei muito dinheiro. O carrão era o Fusca, viu, gente? Naquela época era, né? Era a cor até bege. E sabe o que? Eu tinha tanto esforço que quando era noite, quando eu estava mais folgado, eu ia vender roupa. Eu aí ia vender roupa nas portas das empresas, eu trabalhei muito. Eu gostava muito de vender sandália para mulher, que as mulheres gostam de comprar, hein? Sandália, então, aquelas aleias, acho que ainda existe até hoje, tinha os modelos bonitos desde aquela época. Vendia roupa para homem também, tirava o banco da frente do Fusca e vendia roupa. Eu fui muito trabalhador, eu sou ainda. E aí apareceu o primeiro mercadinho em São Paulo. Na verdade, era um empório. Ele tinha 10 metros de frente e 10 metros de fundura, 100 metros quadrados. E eu comprei de sócio, estava vendendo. A minha cunhada, que morava bem pertinho, falou que estava vendendo, que você não compra. Não podia ainda comprar. Era um mercadinho bom, um ponto excelente, mas estava meio falido. Mas eu também tinha medo de pegar sozinho. Chamei meu irmão para comprar comigo, meu irmão mais velho, ele hoje está lá no Paraná. E nós compramos de sócio, um mercadinho de 100 metros quadrados de sócio. E ali começou a trabalhar. Como eu falo, trabalhava muito, eu ia fazer compras às noites nos marcos, já existia. Já era começo do Carrefour, há 40 anos atrás, em São Paulo. Aqueles hipermercados, vendia muito por quantidade para quem quisesse. Eu não saí de dentro daquele lugar, passava o dia inteiro fora. A minha primeira esposa, que já faleceu, também ela ficava tomando conta do mercadinho e eu saía, voltava só à noite. Comecei com uma Kombi, daqui a pouco estava com 5 Kombi, porque eu não voltava, né? A Kombi enche rápido. Eu deixava e o motorista levava uma vazia, então eu só voltava à noite. E eu fui crescendo, já estava com uns 20 funcionários, estava muito bom. Mas os assaltos estavam muito altos. Começou a subir muitos assaltos. E aí teve um episódio que foi o que fez eu estar aqui e começar as experiências que eu tenho com Deus. E aí o que aconteceu? Nesse meio os assaltos foram aumentando, perdia-se aliança nos assaltos, perdia relógio, celular não, porque não existia, tá, gente? Mas levava tudo que os clientes tinham também nos bolsos. Mas você vai acostumando, é perigoso, é super perigoso. Quantos perdeu a vida num desses assaltos? Simplesinho, mas dá errado, o cara se assusta, te atira, te mata. Eu perdi vários amigos assim. Era muito assalto. Eu tive vários. Chegava a ter um por mês. Um por mês. Dava uma média de um por mês. Isso é assustador. E com esse aumento dos assaltos, a gente finda acostumando.
Só que você não acostuma com morte. Então eu ficava muito triste quando eu via um amigo meu ser morto. Eu vi lá uns 2 ou 3 jovens, outros mais velhos. Eu tinha muita amizade no mercado, né? Vamos dizer. Por quê? Eu comprava tanta mercadoria que eu vendia para outros mercados também. Me ajudou muito isso aí, a crescer. Eu não conseguia vender tudo que eu comprava. Eu vi um mercado bom vender para outros que tinham inflação muito alta naquela época. Então eu comprava uma mercadoria, exemplo, hoje por R$ 2, daqui 15 dias estava 4, porque a inflação era 80% ao mês, na época do Sarney. Eu aprendi a trabalhar muito mesmo, não foi com essa, às vezes até deflação, foi com inflação. Então eu espero que não volte, mas se voltar eu tenho experiência para trabalhar com inflação. Foi onde eu aprendi na vida, porque o real que nós temos, ele é real, gente. Você cuidado com ele, porque ele é real, você não ganha dinheiro fácil, não. No meio de tudo isso aí, durante uns 7 anos, eu comprei a metade da parte do meu irmão, que era sócio. Ele falou que eu tive lá no serviço para ele, que era muito pequeno, ele tinha uma profissão que ganhava muito bem, ele era autônomo, e eu comprei a parte dele. Foi difícil, hein? Tem história no meio aí para mim chegar nisso. Já começou Deus a trabalhar na minha vida um pouco diferente. Até então, eu era um cristão que não tinha muita experiência com Deus. Eu era um cristão que ia para igreja, hora dos louvor, da palavra, eu chorava muito, eu sou meio chorão, tipo Jeremias da Bíblia, né? Mas até hoje. Mas só isso, é muito bom você sentir a presença de Deus num hino, num louvor. É muito bom você ouvir a palavra de Deus e sentir Deus, né? Deus, a gente sente Ele. Eu não vejo, mas a gente sente, né? É gostoso, isso que é bom. E essa experiência é boa, mas é pouco. É muito pouco. Deus é maior que isso. Aí houve o último assalto na minha vida. Chegou 3 bandidos e entrou pelo fundo, viu? Porque tinha uma entrada lateral desse mercadinho. As portas abriam pela frente, então ninguém viu. Estava fechado. Entrou, eu estava ali naquele dia com de 8 a 10 funcionários, eu já tinha quase 20, mas era de manhã. E eles renderam meus funcionários, deitaram tudo. Deitaram não. Colocaram lá, não sei se deitou porque eu não vi. E fez eu sozinho entrar para dentro da loja. Com um só dos 3. Ele estava com um automático, uma arma de 12 tiros da época. Não conheço de armas, né? Mas foi o policial que fez a ocorrência lá que falou isso aí. E ele estava pedindo o dinheiro do final de semana. Era segunda de manhã, que eles entrou junto, com a loja fechada. Eu não tinha dinheiro, porque nós tínhamos colocado dentro do cofre do banco, fazia o depósito. Nós tínhamos a chave, colocava, tem uma chave bonita, sextavada. Era diferente, colocava o depósito lá. Eles pegavam, estava pronto. Porque por dentro, por cima do telhado, estava entrando gente de noite também. Estava muito difícil. Como é até hoje, talvez nem aumentou tanto assim, porque já estava difícil na minha época. Estava complicado. Hoje continua também. Mas hoje o povo distrai mais com um roubo de celular, uma coisa ou outra. Talvez diminuiu até os assaltos. Não sei, não tenho essa informação. Mas eu acredito sim, porque sequestro diminuiu. Porque hoje sequestro, né, leva mais às vezes tem que matar alguém, eu tenho que morrer também, mas é diferente dos roubos que estão tendo hoje, né? Então hoje mudou muito, tá? E aí naquele dia, sim, aí começou uma mudança de 100% na minha vida. Porque naquele assalto, quando o cara viu que não ia levar dinheiro, ele resolveu me matar. Na verdade, ele falou que eu ia trocar minha vida por dinheiro. Eu não faria isso, mas ele achou que era. Eu ofereci algumas coisas para ele, mas eles queriam mesmo dinheiro, não queria cheque, não queria mercadoria. E aí ele começou a atirar em mim. Eu estava na frente dele com 1 metro e pouco de distância. Não era nem daqui onde você está. Porque muitas vezes ele colocava aquela arma na minha boca, no meu ouvido, forçando, e eu não vou dar o que eu não tenho. Aí de repente ele falou, você vai trocando sua vida por dinheiro. E ele começou a atirar em mim. Eu estava com a mão para cima. Dos 12 tiros, que foi o que a polícia falou, eu vi muita coisa furada lá. Dos 12 tiros, qual que foi que pegou aqui da minha mão, eu não sei. Mas me ensangrentou bem, sabe? Que eu estava com a mão para cima. O primeiro tiro que eu levei, que pegou em mim, que foi o único dos 12. Aí eu me movimentei. Eu sei que eu me movimentei. E ele não acertou nenhum tiro mais, só o primeiro ou o último. Um tiro ele acertou. O último não foi, porque aqui eu estava com a mão para cima. Então eu acho até que foi o primeiro. Não foi no minha testa, não foi na cabeça, foi nada. E eu me movimentei ali, furou sabão em pó, furou omo, furou sabonete Lux, eu lembro até dos produtos que foi furada a bala.
parede, furou, quebrou copo, ele descarregou em cima de mim e saiu correndo. Lá fora falava, sujou, sujou, isso eu não ouvi, que ele já correu, né, quando descarregou a arma, e eu achei que eu estava todo cheio de fogo. A partir daquele dia, gente, a minha vida mudou, porque ali não foi um dia de sorte, não. Para quem tem Deus, não existe sorte, existe Deus livrando e dando direção de tudo. Pode ser até direção de um tiro. Quem dá é Deus. Nada acontece sem Deus permitir na vida nossa. Seu Zé, como que surgiu a ideia de Votuporanga? Agora que decidiu sair de São Paulo por conta da violência, como que o senhor chegou em Votuporanga? Eu sei que o senhor passou por algumas cidades antes, procurando um lugar para ficar. Como que foi escolher Votuporanga? Pois é, eu estou falando bastante, né? Eu tenho que parar um pouco para vocês fazerem as perguntas, porque parece que as perguntas de vocês é as que eu gostaria que vocês fizessem. Que bom! Porque nesse dia eu comecei a orar a Deus, falar, Senhor, eu já tinha um terreninho fora dali para construir meu primeiro mercadinho nosso, porque ali era alugado, numa inflação de 80%, o aluguel aumenta a cada 3 meses, não é de ano em ano não. Só que você vai pagar, o cara não está contente, e você que paga também não está contente. Então eu comecei a orar pedindo um terreninho para me construir um dia, para deixar para meus filhos uma loja, um mercadinho próprio. E ali aquele dia acabou meu sonho em São Paulo. E eu comecei a orar diferente. Senhor, eu não quero ficar aqui mais. Já perdi alguns amigos e eu não quero perder meus filhos aqui. Meus 2 filhos, porque eu achava que eram 2. Mas a minha esposa estava grávida da Alice, a terceira filha, naquele dia que aconteceu isso. Se eu tivesse morrido aquele dia, para mim, eu tinha deixado na terra 2 filhos, mas era 3. Que eu não estava, nem a minha esposa sabia ainda. E aí eu comecei a orar, pedir a Deus que me desse direção para a cidade que eu iria, que eu não ficaria ali mais 15 dias. E ali começou um negócio muito forte para as pessoas, para a minha vida e pode ser para a vida de qualquer um dos que estiver me ouvindo e para vocês também. Algo que Deus gosta muito da nossa vida. Eu orei pedindo na cidade e eu fui para Porecatu procurar ver se dava para mim ir embora para lá, já na primeira semana. Chegando lá, o maior mercado da cidade, Porecatu, naquela época tinha 32 mil habitantes. Sabe quanto tem hoje? 12.800. Diminuiu. Porecatu está acabando, a usina fechou, está acabando. A metade da cidade central, um pouco mais da metade, bem mais até. Eu acho que uns 70% fechou. Queimado, abandonado. Eu fui lá receber um título. Os vereadores me deu um título lá agora, tem 30 anos de idade. Eu saí de lá faz 50, né? 50 mesmo. E nem me conhece, mas já viu falar tanto do nome Porecatu em Votuporanga e Rio Preto, que alguém veio, levou e me convidaram para me conhecer e me deram um título lá, né? Faz um ano e pouco. Como eu tinha tempo, eu parava na rua para olhar aquelas casas da cidade antiga, tudo casa grande. Eu olhava lá no fundo, nas garagens, que as casas estão caindo tudo, Porecatu está acabando. E eu tenho uma durazinha para os vereadores lá, falando que vocês estão deixando a cidade acabar, o que está acontecendo? Porque a cidade está acabando. Olha por que eu não fui para lá, tá vendo? Porque Deus realmente sabe o melhor. Aí eu pedindo para Deus, chegando lá, aquela loja, dava para me comprar, acho que não precisava vender nem minha casa, que eu já tinha casa em São Paulo, né? E eu voltando, Deus. Aí Deus começou a agir na minha vida diferentemente. Deus enviou alguém, uma senhora já bem idosa, só vi ela naquele dia, que mandou me trazer uma resposta, uma mensagem de Deus. Ela entrou, perguntou quem era o dono dali, estava passando em frente esses 10 metros. E eu atendi ela no depósito justamente, que eu não cheguei a entrar nem dentro da loja naquele dia dos tiros. Naquele lugar, porque não dava, era um dia de sábado, não podia atender ela dentro da loja. Nós vendia muito já, e a loja era a mesma, era pequena. E aí Deus usou ela através da palavra da Bíblia Sagrada, é o livro de qualquer um de nós, que é o livro que dá direção para qualquer cristão. E ela começou a falar tudo o que ia acontecer na minha vida, através da Bíblia. E Deus fala com a gente de qualquer jeito, de qualquer maneira, vamos dizer assim. Mas a verdadeira palavra, a verdadeira profecia vem da Bíblia. E Deus começou a falar comigo através da Bíblia Sagrada. Aquela irmã ou missionária, aquela senhorinha, ia abrindo a Bíblia, falou comigo quase uma hora. Quando chegou no meio, eu já sabia, Deus não vai permitir que eu vá para Porecatu. No final, eu já tinha certeza, chorei muito. Chorei porque, você já imaginou o privilégio de eu sair de cortador de cana de Porecatu, da cidade lá do Paraná, e voltar comprando a maior loja da cidade? Aparentemente para nós, tem bênção maior? Eu creio que não.
Mas não é bem assim, tem sim, tem maior. Porque aquilo que Deus te dá ou te orienta é muito maior do que o que você pensa para sua vida. Foi o que aconteceu. Aí Deus falou que, ela falou no final, ó, Deus está falando, você percebeu. Deus falou da casa que não falou que era Votuporanga, viu? Deus parece que faz as coisas por etapa. Mas depois falou aqui já. Ela não deu comprar nada aqui. Deus me deu endereço de uma loja a mais que ele ia me dar em São Paulo. Essa loja era 6, 7 vezes maior do que a que eu tinha. Não era tão grande não, porque a que eu tinha era 100 metros, né? Mas já era grande. Já tinha 60 funcionários. Falou, deu endereço, deu tudo. E eu falei, fico, mas não ficaria por causa da loja. Eu fico porque Deus falou. Eu pedi orientação, o Senhor deu e eu vou obedecer. De lá para cá, nunca parei de obedecer a Deus. O que Deus falar que vai fazer é melhor. Mas Ele só vai fazer se você ouvir a voz dele e obedecer o que Ele está te falando. E o que Ele falar é melhor. Então aí eu esperei em São Paulo, com a nova loja. Comprei a loja que Deus falou, mais 2 anos e 7 meses na Vila Ema. Aí nesse tempo eu fiquei rodeando, andei em várias cidades, como você falou, Araraquara, uma cidade no Paraná, Ourinhos. Ourinhos eu cheguei, eu ia comprar uma loja tão linda, parecia um Carrefourzinho, sabe, menor, na rodovia, Raposo Tavares. Fiquei lá, já estava quase tudo certo. De repente, Deus travou todas as portas, não era Ourinhos. Deus não falou de imediato qual cidade que era. Aí chegou alguém em São Paulo para me oferecer uma loja aqui em Araçatuba. E eu vim ver, porque eu estava procurando. Quando eu cheguei em Araçatuba, a loja na rua Ercílio Dias, não esqueci nem o nome, hein? Olha que eu esqueci muita coisa. Pelo tempo que já passou, né? Nem o nome da rua eu esqueci até hoje. Ercílio Dias. Quando eu entrei no mercado, que eu vi o mercado, não vai. Aí eu dormi naquela noite na cidade e também não ia. Eu não queria uma cidade do tamanho de Araçatuba. Porque eu estava fugindo de cidade grande, violência. Eu achei que Araçatuba já teria violência. Então não era a cidade. E o mercado não me agradou. E aí eu tô lá, chegou um menino. E ele viu eu conversando com o dono do mercado. Foi um moço daqui de Votuporanga. Aprender a vender instalação do supermercado. E tinha dado uns probleminhas nas colunas das prateleiras. E o dono da empresa que me vendeu era pequena. Ele ia. Ele era um dos vendedores. E ele levou o moço daqui de Votuporanga. E ele viu falando, Ourinhos não deu certo. Aí, de repente, ele falou, vai para Votuporanga, é a cidade que eu moro. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Votuporanga. Olha só. Aí eu perguntei para ele, Votuporanga, onde fica essa cidade? Quando ele começou a falar, eu falei, pelo amor de Deus, não, é muito longe. Eu conhecia mesmo, de São Paulo, Castelo Branco, Avaré, aquela linha lá, da Castelo Branco, né? Porque meus pais eram do Paraná, eu até namorei no Paraná quando tinha 20 anos, né? Então, aqui eu nunca vi falar, falei, Deus me livre desse lugar. Aí era Deus trabalhando já, sabe por quê? Ele voltou e foi na minha loja de novo, ele e o patrão dele. Ele falou, levou um ticket, eu tinha até hoje, não sei, fiquei com esse ticket mais de 30 anos. E ele sumiu, perdi mesmo. E ele mostrou o ticket, vai para Votuporanga e compra esse mercado na Rua Amazonas, no alto da Rua Amazonas. Ali eu falei, opa, tem coisa aí no ar, né? Ele levou o ticket, eu tinha o ticket até hoje. Esse mercado está meio fraco e Votuporanga é um paraíso na terra. Aí eu vim para Araçatuba, não para Votuporanga. Chegando em Araçatuba, eu perguntei, onde fica Votuporanga? Aí me falaram, eu vim no sábado, vim na sexta, dormi lá, e eu passei por Birigui, tivemos até loja em Birigui, muito grande, né? Chegando aqui, os mercados fechavam meio-dia. Vocês lembram disso? Sim. Vai fazer quase 30 anos. Então você já tem mais de 30. Pois é. E aí? Não vi nenhum mercado aberto. Nenhum. Parei aqui no Amazonas, como ele falou, e fiz bastante entrevista lá com o pessoal lá dentro, quem é a cidade. Me animaram muito, falando que a cidade tinha quase 200 fábricas de móveis. Nossa, me animei. Então, cadê o moço de Votuporanga que falou para mim? Eu tinha um ticket. Quem é ele? Para mim procurar aqui e conversar com ele, né? Mostrar alguma coisa. Eu não tinha interesse antes, não peguei nada dele. Mas eu voltei para Votuporanga. Fui embora naquele dia para São Paulo e voltei para conhecer Votuporanga e a região. Fiquei uma semana no hotel do saudoso Seu Valdir aqui na Marginal. Uma semana. Conheci toda a cidade, desde de Santa Fé até Bonifácio. Passei por Rio Preto, mas nem entrei. Rio Preto não me servia, gente. Eu tinha medo da violência, eu queria cidade pequena. Mas
mesmo nessa cidade pequena, tudo o que eu pedi, Deus fez. Eu queria uma cidade pequena, olha só, que tivesse uma faculdade para os meus filhos estudar e não ir para São Paulo estudar, porque a maioria que vai não volta, fica empregado lá, né? Ô, seu Zé, e essa história aqui em Votuporanga, quantas lojas agora em Votuporanga e quando que surgiu a ideia de expandir, levar para outras cidades também? Eu vim aqui para, na verdade, esconder meus filhos e a mim da violência de São Paulo. Eu não vim com o intuito, não tinha certeza que eu ia crescer tanto, mas quem está na direção de Deus, Deus tem coisa maior do que você imagina. Eu vim para comprar um mercadinho e cuidar dele e tal. Mas você imaginou se hoje eu tivesse o mercado Amazonas do jeito que ele era pequeno e esses mercados grandes chegando, eu tinha virado um empório de novo ou quebrado. Ou cresça ou desapareça. Então foi dando a Deus. Quando Deus me deu a 5ª loja, eu reclamei. Eu sou reclamão e eu falo muito com Deus. Senhor, eu não vim aqui para isso. Eu não preciso, eu não quero, eu já tenho mais do que eu necessito e do que o Senhor me deu. Eu não preciso de mais loja, tá bom. E aí Deus também não gostou, mandou me avisar que muitos queriam estar no meu lugar e que Ele tinha bênçãos sobre bênçãos para me abençoar. E por que eu estava reclamando? Aí eu também falei com o pai. Aí eu falei, pai, se o Senhor quiser, pode me dar 100 lojas. Eu aceito, mas me capacito para cuidar delas. E o crescimento nosso do Porecatu, hoje nós estamos já com 10 lojas. São tudo lojas muito boas, graças a Deus. Muitas lojas, as lojas que vendem muito, mas não tem uma loja que vende pouco. É uma surpresa, graças a Deus. Talvez não devia nem estar falando isso aqui para não assanhar concorrente. E está aberto, o mercado é aberto. Se montar, a gente vai continuar vendendo, vai continuar trabalhando. O mercado não é só para o Porecatu, é para todos que vieram em Rio Preto. Quando nós fomos para Rio Preto há uns 15 anos atrás, 16, nossa, ficaram muito chateados para a gente ter ido. Não, se não vai ao Porecatu, ia outro e acabou. Essa é a 10ª loja, nós já estamos na 11, reformando em Catanduva. Creio que logo, dentro de um ano e pouco, nós constrói também, já tem o terreno certinho em Mirassol. Tem novos projetos que ainda não está certinho, então não vou falar aqui. Eu creio que o crescimento do Porecatu começou há pouco tempo. E eu sei porque Deus fala comigo. Tem coisa de Deus falando comigo que eu anoto, escrevo, e tem um pacotinho lá de cidade já tem nome de outra cidade que Deus já falou. Só que, às vezes eu não falo muito isso aí, porque às vezes nem meus filhos se assustam, né? Para mim comprar uma vez as lojas do Tom Miller foi 3 uma vez, nós estávamos com muita dívida, meus filhos falaram, pai, isso é doido, nós vamos quebrar, vai nada. Foi Deus que falou, por que eu vou quebrar se Deus falou? Que Deus é esse, vai me pôr para quebrar? Eu não penso nisso, eu penso só em bênção, porque eu sou abençoado, porque eu tenho Deus e tenho a direção de Deus em tudo. A gente falando dessa rede, é uma rede que cresceu em todo o Noroeste Paulista, né? Votuporanga, Rio Preto tem planos para Mirassol, tem planos para outros lugares. A gente acompanhou a inauguração dessa mais recente São José do Rio Preto. O senhor tem a dimensão da família Porecatu para o desenvolvimento da região, para as famílias da região? Tanto aquelas que compram, mas também as que tiram um sustento dali? Tem. Eu acho que é muito bom, eu recebo muito pedido, pessoa tendo gratidão por nós, por dar emprego para fulano, para ciclano, e na verdade a gente tem em torno hoje, um pouco mais já de 2.000 colaboradores. Todo esse povo depende do Porecatu. Eu sei que hoje em dia tem emprego para tudo quanto é lado, está sobrando, mas onde você estiver, você está dando, né? Então eu estou falando dos que estão com a gente. Mais de 2.000 colaboradores, e isso com certeza umas 6.000 pessoas dependem do Porecatu. E a gente está aí crescendo e tão contente. É lógico, funcionário tem alguns que às vezes não está contente, né? Nunca está contente com nada, né? Então, Seu José, então, podemos dizer aí que existem, então, sonhos de ampliação. A rede vai continuar crescendo. Talvez sonho, e talvez não seja assim tanto sonho. Porque, meninas, eu te falei agora há pouco, falei para vocês que com 5 lojas, 2, 3 já estava bom. Mas eu estou aqui para obedecer a Deus. Aonde Ele me der para ir, tem promessas assim que Deus tem falado comigo. Que Deus fala com a gente, viu? De algum modo, por telefone, alguém liga e fala, Deus manda te falar isso. Porque tem gente que não entende como é que Deus fala com a gente, não é isso? Mas tem tanto modo de Deus falar com a gente.
Certa vez, Deus quis falar com alguém, não tinha ninguém perto. A Bíblia nos fala que ele usou uma mula. A mula falou: nós vamos entender Deus? Nós só temos que entender que Ele é o melhor para nossas vidas, né? Para tudo. Se nós achamos que Deus aqui é bom, você imagina viver a eternidade com Ele. A voz que falava comigo é a voz que você não precisa de mais nada na eternidade. Só a voz é o suficiente. Você não precisa de mais nada, nada, nada. Agora você imagina de um ser que só a voz te satisfaz tudo. Você imagina que vai ser a eternidade com Ele, né? É muito importante. É muito importante eu falar isso aqui, porque tem gente que não crê em Deus. Ou crê num Deus que é o invisível. Ele é invisível, ele é Deus, ele é real. Se quiser ver ele, ver, não, você não vê, porque Deus nunca deixou ninguém ver ele. Mas ele envia até antes para você ver, e ele é nossa semelhança e acabou, né? Então, nós até vê ele pela fé. Seu Zé, falando dessa fé, o senhor também fundou uma igreja, né? Conta um pouquinho desse trabalho. Além de empresário no ramo de supermercados, o senhor também seguiu essa parte que era um sonho, né? Que o senhor seguiu. A igreja é o seguinte: eu me converti naquela época e passei por toda essa época de conhecer Deus de um jeito, pelo choro, pelo hino, e conhecer Deus através da palavra, fui melhorando. Depois dessa experiência eu conheci um Deus que parece que é outro e não é. É porque eu me aproximei mais dele, porque ele aproximou de mim, e eu comecei a ver Deus um pouco diferente. Vim para Votuporanga, procurei a Assembleia de Deus, eu já era da Assembleia de Deus lá, fiquei aí. Vamos dizer que eu fiquei na Assembleia de Deus, ou na igreja, Assembleia antes de montar a igreja, durante uns 40 anos. Sim. Então eu tinha um pouco de experiência com Deus e com a igreja. Aqui eu comecei de diácono, servi água para pastor, e ficava na porta da igreja atendendo vocês quando chegavam lá. E depois eu fui subindo de grau. A igreja é assim também, né? Igual uma empresa. Cheguei a pastor, como é que fala? Pastor ungido mesmo, né? A gente é ungido lá no Belém, evangelista, pastor evangelista. Eu não tinha plano de sair de igreja nenhuma, porque quem ficou 40 anos pode ficar mais 20, se viveu 30 e acabou. Mas de repente Deus começou a falar comigo e eu resolvi querer colocar na mão de Deus até a vida espiritual, porque meus filhos queriam uma igreja mais moderna. Não queria montar uma igreja, queria uma igreja um pouco mais moderna. E meus filhos começaram a ir na Cabana, uma igreja que tem muito grande em São José do Rio Preto. Uhum. E eu comecei a sentir que eu precisava pensar melhor para mim estar com os filhos junto, né? Porque eu não iria congregar em São José do Rio Preto. É um perigo isso aí. Por quê? Você vai um mês, vai 2, vai 3, você vai cansando. Aí você começa a ficar e não tem uma igreja aqui. De repente você está fora. Misericórdia, meu Deus. Todo o dinheiro do mundo não compra a salvação de um ser. Jesus morreu na cruz. Qual o valor que ele gastou? Ele gastou o sangue dele para salvar nós. Então não tem um valor financeiro. Então se você achar, eu sou rico aqui na terra, que isso tem valor, não tem valor nenhum. Amanhã eu posso não estar aqui, que quiser essa. Para mim o que vale é a eternidade. E a eternidade ou é com Cristo, ou é com aquele caído lá, que é os anjos caídos, que é o diabo, pronto. A Bíblia fala só em 2 caminhos. Não existe 3. E aí, eu procurei, gente, Deus falou comigo, chegou o tempo, eu estava já esperando que Deus ia falar. E eu não sairia da Assembleia de Deus se Deus não falasse. Eu morreria ali. Mas eu comecei a ver essa situação e comecei a orar: Senhor, se for para mim sair, fala comigo. E Deus chegou a falar comigo que o tempo encerrou. É tanto que eu fiquei 1 ano ainda sendo membro, antes de eu me desligar do pastoreio, do que tem que mandar para São Paulo, carta, pedir demissão baixa, né? Hoje eu não sou mais membro, nem pastor da Assembleia de Deus. E eu fiquei. Só que aí eu comecei a ir em várias igrejas. Eu ia à igreja fora de Votuporanga, porque eu ainda estava na Assembleia. Eu não queria que o povo começasse a falar: ó, Porecatu, a família Porecatu está vindo aqui na minha igreja, vai ser membro. Não, Deus, eu só ia na igreja que Deus falasse. Então, para não ficar fora, estava terminando a pandemia, eu comecei a ir Fernandópolis, Tanabi, tem Rio Preto, eu cheguei 1 ou 2 vezes, Mirassol, fui em vários lugares, para o povo não perceber que eu estava nas igrejas daqui. E pedindo Deus: qual a igreja? Mas aqui. E de repente, Deus falou comigo, Deus não abriu a porta. Quando encerrou o ano, que eu falei: agora eu estou fora da Assembleia mesmo, que Deus falou, numa tarde de domingo, nós nem ia a família inteira nas igrejas. Ia
uma parte da família numa, outra, que é meus 3 filhos, Nora e Gé. E eles ficaram conversando na minha casa, que nós moramos 4 aqui no condomínio, a gente se viu muito. E a minha filha falou assim para mim: pai, e o senhor vai aonde amanhã? Cada um ia num lugar. Será quase meia-noite, quando ela saiu da minha casa. Ela falou assim: se eu vai para a Assembleia de Deus, eu tinha saído já. Então era uma brincadeira dela, né? Mas muitas vezes Deus fala com a gente e você tem que prestar bem atenção no que a gente está falando. Porque nesse momento, para quem vai estar ouvindo, possa ser que eu falei com alguém que vai tomar uma decisão através do que eu estou falando. E naquele momento eu tomei uma decisão. E no domingo à tarde eu sentei numa área que eu tenho lá e comecei a falar com Deus. Deus nos ouve, viu, gente? Isso é muito sério. O que aconteceu? Eu não tenho igreja para ir, mas chorando. Por quê? O que está acontecendo? Eu não sei o que fazer. A hora que minha filha falou, aquilo parece que foi uma flecha, mas foi do bem, porque ali eu tomei uma decisão. E a decisão não foi minha, foi de Deus. E eu abri a boca. A nossa palavra tem poder. Temos que ter cuidado na hora de abrir a boca para falar. Já aconteceu algumas coisas dando palestra aí, que aconteceu coisas fabulosas, milagres. Por eu usar realmente a minha boca para falar o bem e o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Eu falei: se o senhor quiser, eu vou iniciar uma igreja. Eu falei isso e Deus selou. Então não tinha vontade de abrir igreja. Nunca passou isso na minha cabeça. Jamais. Eu sou empresário, não teria tempo para a igreja. Hoje estamos sofrendo muito por causa do tempo, mas estamos dando conta. Vou te falar um pouquinho da igreja. Quando eu falei aquilo, eu comecei a receber resposta de Deus. Um só domingo à tarde veio resposta de Goiânia. O telefone tocou, era a resposta. Veio de São Paulo, resposta de Deus. E veio daqui. Eu tremia de ver Deus falando comigo daquele jeito. Aí acabou. Meus filhos, quando eu falei isso, vamos precisar abrir uma igreja. Eu falei que se Deus quisesse abrir uma igreja, só que eu falei assim: se precisar eu abro a igreja para os meus filhos. Foi o modo de eu falar. Eu vou querer dizer para você o seguinte: a igreja que eu abri para meus filhos hoje tem quase 1000 filhos, então. Porque já tem quase 1000 membros. E é nova. Porque a gente é muito sério, a gente faz a coisa certa, procura fazer certo, correto, com justiça. Justiça mesmo nós não temos. A justiça do homem para Deus é um trapo. Mas a gente tem jeito de ser um pouquinho mais justo do que ser injusto. Porque injusto a gente só faz besteira, né? Isso nós não somos. E é por isso que daí o crescimento da igreja também. É uma igreja que realmente Deus habita nela ali, porque nem todo mundo está ali num altar falando de Deus. Tem Deus, que, meu Deus, tem cada experiência que a gente vê por aí, que misericórdia. E eu sei que na nossa igreja não tem isso mais. Voltando para o lado empresarial, seu Zé, o senhor já comentou da questão da dificuldade que é em achar funcionário, em achar mão de obra, de toda a dificuldade que envolve. Mas o senhor também disse que hoje está muito mais fácil do que antigamente. Como que está o dia do empresário hoje? A situação do empresário hoje? Quando eu falei hoje é mais fácil para o funcionário. Entre um funcionário lá de repositor, se ele destacar um pouquinho, o nosso gerente já fica de olho nele. Para quê? Para já subir um carguinho melhor, para pôr ele de vice, de auxiliar, para pôr daqui a pouco estar gerente da loja. Nós estamos pegando gerente, muitas vezes, da loja, fora de São Paulo, porque não acha aqui. Nós não conseguimos mais fazer dentro da empresa. É nesse sentido que eu falei. Hoje, se você destacar um pouquinho, você sobe rápido e fácil na empresa. Aí a pessoa vai falar: mas ganha aí dentro do supermercado R$3.000, 2.000 e pouco. Não, está enganado. Vai ver quanto ganha um gerente de supermercado aí. Nós tem gerente aí que ganha de 10, 15, 20, mais, muito mais. Tem, depende do seu grau que você chega. E chega fácil, é só destacar. E tem vaga. Na minha época, todo mundo era melhor. Aí era mais fácil você subir. Hoje não, hoje está muito difícil mesmo. Então é nesse sentido. Agora, para o nosso lado de empresário, eu não sei onde vai parar. Nós estamos tentando fazer uma campanha pela APAS aqui no interior. APAS é nível estadual, de fechar os domingos, para poder ver se a gente consegue contratar, porque a maioria de pessoas de supermercado não quer trabalhar dia de domingo até 2 horas da tarde, 2 aqui, 1 hora. Rio Preto e outra cidade é 7, 8 da noite.
É um absurdo, é difícil. Isso impede de nós contratar ou preencher o quadro de funcionário. Nós, no final do ano passado, espero que esse ano não aconteça. Está chegando. Nós faltava 60 funcionários nas 3 lojas de Votuporanga. Mas não completou o cargo do fim do ano. Agora, para abrir aquela loja lá, nós só abriu porque, na verdade, nós mandou funcionário. Até meu carro particular foi usado domingo para levar funcionário e trazer mais tarde para ajudar. Por quê? Porque não tem funcionário. Nós contratamos 260 funcionários para essa loja. Esse foi o número que nós precisávamos. Chegou a contratar. Imagina quantos tinha no dia da inauguração. 180, mais ou menos. Então tem. Antes de inaugurar, nós perdemos 60 funcionários. E fica. Não entra e não fica. Várias marcas que vai fazer entrevista não aparecem. Se marcar 10, aparece 2. Às vezes vinga 1. Está desse jeito. Todas as lojas nossas de São José do Rio Preto, e é 7, contando com a última, todas precisam de funcionário. Aqui todas precisam. Agora, vamos dar um bom atendimento para o cliente? Vamos? Que jeito? Quem consegue? Nós estamos lutando muito. O maior sofrimento de um empresário hoje é esse. Vai inaugurar um açaí, né? Lá em Rio Preto. Eles começaram contratando do modo que eles contratam em São Paulo e em outros lugares. Não conseguia ninguém. Aí eles deu tanto benefício para poder melhorar, não sei se conseguiu. Agora estão fazendo mutirão, nós marcamos mutirão, como outras empresas estão marcando, para tentar. Tem uma empresa aí, não vou citar o nome não, que marcou um mutirão lá, disse que foi meia dúzia de pessoas. Marcou muito adiantado, então para dar tempo o povo ir. Não vai. Isso é o que vai acontecer, hein? Não sei. Se souber, me dá a receita aí, eu já tento adiantar lá. Para quem sonha empreender, né? O senhor falou que nem estava tanto no projeto do senhor, esse sonho de crescer tanto, mas para quem tem uma ideia, um desejo, um sonho, quer empreender, qual que é a dica de sucesso? Durante toda essa entrevista, eu acho que eu já dei bastante dica, né? Primeiro, ser trabalhador, sério, honesto, não ficar esperando pelo teu coleguinha. Faça o correto. Porque dentro de qualquer empresa você vai saber o que é correto fazer. Você tem seus líderes. Você quer ser um líder um dia, quer crescer? Faça isso. E agora, sobre ser empresário, gente, eu era cortador de cana. De repente você acha um empóriozinho como eu, uma venda, se for no meu segmento. Tem tanto segmento melhor até do que o nosso. E você começa. Tenta começar pequeno, igual eu comecei. Vai dando um passo de cada vez. Seja fiel a Deus. Deus em primeiro lugar, não tem jeito de tirar Deus fora. Não que quem não tem Deus não vence. Vence, mas a nossa vitória ela é maior, ela é dupla, ela é total, né? Porque quem tem Deus tem tudo. Para a gente encerrar, José, uma curiosidade. Aquele moço que entregou o ticket para o senhor de Votuporanga, o senhor chegou um dia a reencontrar ele aqui na cidade? Legal, boa pergunta. Ele foi meu gerente da primeira loja aqui da Amazônia. Logo depois eu contratei ele para gerente, quando nós pensou que nós chegou aqui em Votuporanga, aquele mercadinho ali, com uma partilheirinha de madeira, lá uma loja tão nova, tão linda em São Paulo, zeradinha. Cheguei, peguei a Amazônia, era prateleira de madeira, coberta com... nem era papel de presente, era aqueles rosa, né? Acho que nem existe, eu não vejo mais. Papel rosa. Não, papel mesmo, mas era rosa. Tinha outra cor também, mas era rosa. E toda cheia daqueles parafusinhos per cerveja, que chama, né? E, gente, aí dentro de 3 meses, o povo não caminhava mais, não andava com o carrinho. Ficou igual a loja que nós inaugurou agora. Fazia fila e fechava a loja com fila. Nossos clientes, foi eles, né? É Deus e eles, que começou realmente fazer a gente crescer. Enchia os braços de mercadoria, lá na frente onde estava o carrinho, não dava para andar, porque era pequeno e o corredor era estreito. Então não dá para ficar transando caminhando dentro do carrinho. E aí eu contratei ele, aí eu vim conhecê-lo, né? Contratei ele para gerente, trabalhou comigo há alguns anos. Aí ele resolveu ir para o Mato Grosso. Ele foi empresário no Mato Grosso, agora ele é empresário na 25 de março. Tá bem, família, casou todas as filhas, que já passou tantos anos, né? Tem uma filha na Bahia, baiano também. E é meu amigo mesmo. Nós se encontramos sempre que ele vem aqui. São Paulo não, porque em São Paulo eu não vou, ainda mais na rua direita. Né? Eu evito em São Paulo. E eu, para fazer o meu passaporte, que tinha vencido, fui fazer entrevista em Brasília. Eu tomei um pouco de medo de São Paulo. E parece que é para não ir mesmo, que 2 vezes que eu fui lá, fui barrado pela polícia.
E Sei aquilo, porque aquilo e aquilo que ele falou para o senhor, que Votuporanga era o paraíso. Cumpriu a promessa? cumpriu. O que o senhor acha de Votuporanga? Cumpriu. Acho que Votuporanga, para mim, é a melhor cidade da Terra. Eu quero morrer aqui. Se Deus quiser que demore um pouquinho mais, tudo bem, mas eu quero morrer aqui. Muito bom. Quero ser sepultado aqui. Seu Zé, a gente quer agradecer muito a participação do senhor. Tenho certeza que foi Obrigado. um programa que trouxe muitas inspirações, né? Para quem está nessa área, para quem talvez duvida, né? Da fé, da existência de Deus, né? Acho que o senhor trouxe um testemunho aí de fé e de luta de um empresário, né? Que saiu lá da Bahia, pequenininho, passou pelo Paraná, cortou cana e veio crescendo, como o senhor falou, aos poucos, né? Quem vê talvez 10 lojas não imagina toda a história que tem por trás, né? Exatamente. Não pensa que tudo é festa, não. Passei muitos apertos. Mas em cada aperto que eu passei, Deus falava, vai acontecer assim, assim, assim. Teve vez de eu dever... Hoje eu não tenho dívida praticamente. Mas teve vez de eu dever muito dinheiro. Aí eu falei, Deus, eu estou preocupado, o que é isso? Eu vim aqui por cabeça, e não por cauda. Eu fui por cabeça, foi o Senhor que orientou. E aí Deus entrava, Deus quer que a gente seja dependente, sabia? Agora, ser dependente de qualquer um não é fácil, mas ser dependente de Deus, temos que ter gratidão e bater palma. Eu sou dependente de Deus e a minha vitória é certa e garantida por causa disso. Obrigada, seu Zé, pelo testemunho, pela história, pela participação com a gente. Seja sempre muito bem-vindo e que continue construindo uma história de muito sucesso ao lado da sua família. Obrigado a vocês. Que Deus abençoe a todos que estão conosco aí, tá? Vocês também. Dá um recadinho assim, ó. O sol nasceu para todos, mas a sombra não. A sombra não é para os mais espertos, é para os inteligentes que crêem num Deus que vai fazer algo maior do que você espera. Tá bom? Obrigada. Obrigada a vocês e obrigada, claro, você que está nos acompanhando. Você acompanha esse e os outros programas na íntegra nas nossas redes sociais. Curte, comenta, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau.